Era uma cidade pequena e 4 pessoas desaparecem. Só se falava nisso, porque afinal esse tipo de coisa não acontecia lá. Todos os policiais vizinhos, a cidade inteira, estavam procurando essas pessoas. 2 mulheres, 2 crianças. Um caso que até hoje, 15 anos depois, faz os agentes do FBI chorarem. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos estranhos, reais e criminais algumas vezes por semana. Falei recentemente porque eu fiquei bem adoentada, fiquei com gripe, influenza A, na verdade, e até hoje eu estou com sequelas. A voz está falhando porque eu estou querendo tossir e é a primeira vez realmente que eu venho gravar depois da gripe. E é isso, vamos pro caso de hoje, só que antes vamos para um recadinho bem legal também. Hoje eu vou contar a história para vocês de um cara que ele colecionava uma coisa na casa dele que não foi considerada nada normal. Porém, diferente desse cara, eu vou mostrar mais uma coisa de uma coleção minha que eu amo, que são os livros, e quem trouxe esse livro para mim foi a Literatur. Mostrando a caixinha deles, linda e maravilhosa, com um monte de coisa legal aqui dentro. A Literatur considera todo o seu leitor único e como pessoa única, você vai receber um livro de acordo com o que você gosta e o livro que você vai receber não precisa ser igual ao que o seu amiguinho vai receber. Você pode escolher sua caixinha de acordo com o seu gosto. Já fui muito leitora de romance, porém hoje a minha caixinha é de mistério policial porque é o que eu gosto hoje. Todo mês também nós temos brindes relacionados a um escritor escolhido. E o escritor desse mês é o Dan Brown. E aí nós temos essas belezuras como o marcador, um card com o desenho dele e também um card de uma cidade que tem tudo a ver com ele. E o bottom, né, gente? Eu sou apaixonada por bottoms. Eu amo bottoms. Junto também vem essas revistinhas com jogos. A gente tem essas revistas colecionáveis cada mês com um assunto diferente. E finalmente o livro. Claro que eu já tinha visto qual é, né? Eu não consigo esperar para abrir essas caixinhas. Eu fui surpreendida. Um livro que eu não conhecia o escritor. Tem a ver com um caso que aconteceu 15 anos antes. Os suspeitos foram condenados, só que agora eles saíram da prisão. E quando um deles saiu, outro crime aconteceu e ele desapareceu. E aí esse detetive, ele tem que realmente verificar o que aconteceu. Deve ter sido a mesma pessoa. Será que foi mesmo? Então tem tudo a ver com as histórias que a gente conta aqui no canal, né? Então esse livro é exatamente o que eu precisava. Eu nem sabia que eu precisava dele, só que realmente eu precisava de um autor que eu não conhecia e um livro que eu nunca tinha ouvido falar. Só que no estilo que eu gosto. E é isso que a Literatur faz. Ela sabe antes da gente o que a gente precisa ler. E para você também aproveitar a caixa da Literatur, tenho aí um cupom para vocês que eu amei, esse cupom que se chama Livros da Thaís. Saudade que deu agora de quando o meu canal era sobre livros, que era literário. E aí, utilizando esse cupom, no link que eu vou deixar aqui para vocês, ou no link direto da Literatur, você vai lá, coloca esse cupom e você ganha 20% de desconto. Isso em qualquer plano. Ou seja, você pode fazer o plano anual ou você pode fazer o plano mensal para ver como que é receber essa caixinha em casa. E eu já vou falar que é bom demais receber. E, gente, aproveitem e vão lá. Vão lá porque, assim, ainda não tem um canal chamado Livros da Thaís, porém existe um cupom, né? Então vai lá e aproveita. Essa história se passa em Apple Valley, condado de Knox, Ohio, um local com 65 mil pessoas, que no final todo mundo conhecia todo mundo, mesmo que fosse à distância. Nossa história se inicia no dia 10 de novembro de 2010. Há uma mulher chamada Tina Herman, de 32 anos de idade, que ela já tinha sido casada com um homem chamado Larry, e eles tiveram 2 filhos, a mais velha, chamada Sarah, e o mais novo, Cody. No momento da nossa história, ela tinha 13 anos de idade e Cody 11. E eles eram estudantes. Depois de um tempo, o relacionamento não deu certo, eles se divorciaram. Larry era casado já com uma outra mulher e eles tinham um filhinho. E Tina tinha um namorado, um homem chamado Greg Barnes. Eles moravam juntos.
Só que tinha um grande porém. O relacionamento também já não estava legal, eles estavam brigando bastante, e o que algumas colegas de trabalho de Tina disseram é que ela estava querendo sair de casa para realmente dar um basta nisso. Então moravam em uma casa que era uma casa assim afastada de tudo. Eles não tinham vizinhos próximos, era uma casa bem arborizada, bem bonita, bem agradável realmente, só que tinha esse grande porém de não ter um vizinho exatamente ali do lado. Tina já trabalhava há alguns anos em uma loja que na verdade era uma sorveteria, e ela sempre pegava o turno a partir das 4 horas da tarde. Os filhos iam para a escola, só que dava tempo deles chegarem da escola, ela interagir um pouquinho com eles e depois ela saía para trabalhar. Só que naquele 10 de novembro, ela não chegou ao trabalho. E é onde entra na história uma mulher chamada Valerie Thorne. Valerie era a gerente dela, que conhecendo a funcionária e preocupada com os funcionários, ela achou estranho quando Tina não chegou no trabalho, porque ela nunca faltou ao trabalho e quando acontecia realmente algum imprevisto para trocar de horário, para alguém fazer o horário dela ou algum atraso, ela ligava. A gerente dela entrou em contato por telefone, ela não atendeu e aí ela percebeu que tinha algo muito estranho, porque era bem atípico. Então, imediatamente, o que ela fez? Ela ligou para a polícia, explicou o que aconteceu, que ela já conhecia há anos Tina, e Tina não faria isso, era um negócio assim, diferente, sabe? E se tinha algo de diferente, ela pediu então para a polícia ir até a casa dela e investigar, fazer uma verificação de bem-estar. O policial foi até a casa de Tina, encontrou tudo fechado, aparentemente o carro dela estava lá, só que ele deu uma olhada, bateu assim, chamou, bem superficial, ninguém atendeu, ele imaginou, não tem ninguém em casa, tudo bem. Antes de terminar o turno dele, esse mesmo policial voltou, porque aí já era noite. Então, à noite, normalmente as pessoas estão em casa. Dessa vez ele tocou a campainha, ele bateu um pouco mais forte, gritou um pouco mais alto, só que também ninguém respondeu, então ele imaginou que a família não estava em casa, ele foi embora. Só que assim, Valerie, a gerente, sabia que tinha algo errado. Gente, tinha algo errado. E o que ela fez? No dia seguinte, mesmo sabendo que a polícia tinha ido lá e não achou nada estranho, apesar que a polícia não achou nada, né? Ela resolveu ir até a casa da funcionária. Ela chegou lá, ela disse que ela viu a garagem aberta e tinha um carro lá dentro, um Jeep. E esse Jeep não era o Jeep da amiga dela. O carro da amiga dela estava desaparecido. Ela realmente olhou, viu que estava tudo fechado, porém ela encontrou uma janela, ela conseguiu abrir e entrar na casa. Aí ela viu algumas coisas estranhas. Ela viu rastros vermelhos no chão. Ela não encontrou ninguém, porém tinha uns rastros enormes assim, e a banheira também estava toda vermelha, suja, e ela percebeu que alguma coisa estranha tinha acontecido. Alguma coisa estranha, quando eu digo, um crime mesmo tinha acontecido. Aí imediatamente ela saiu da casa e ligou mais uma vez para a emergência, dizendo o seguinte: eu liguei ontem para vocês para avisar do desaparecimento da minha amiga, que é minha funcionária também, ela não apareceu. Hoje eu fui na casa dela, entrei e encontrei sangue espalhado. Aí o atendente disse para ela sair da casa, não entrar mais, e ela disse: sim, eu estou aqui fora e vou esperar a polícia aqui fora. E foi isso que aconteceu. Liguei ontem à noite sobre o desaparecimento de Tina Herman. Eu tô do lado de fora da casa dela agora. Eu entrei na casa porque estava muito preocupada com ela. Tem sangue por todo lado. Aí sim, os policiais chegaram, entraram na casa e viram aquela cena. E óbvio que não era uma cena normal, não encontraram ninguém. Porém, do jeito que estava ali, aquela quantidade de sangue, pelo menos uma pessoa tinha ficado bem machucada. Os policiais receberam um outro telefonema de um namorado dizendo que a namorada dele, chamada Stephanie Spring, de 43 anos de idade, estava desaparecida há mais de um dia. Ela tinha 3 filhos, o mais novo tinha 9 anos de idade, só que ninguém sabia dela, ela simplesmente desapareceu. Ele deu a descrição do carro, a placa do carro dela, e quando os policiais perceberam, o carro de Stephanie era o carro que estava na garagem de Tina. Ou seja, naquela casa, além de Tina, tinha uma mulher chamada Stephanie desaparecida. Aí descobriram que ela e Stephanie eram grandes amigas, melhores amigas, e que naquela manhã
elas tinham ido para academia, elas costumavam ir para academia juntas, quer dizer, naquela manhã do dia 10, né? Porque os policiais foram agora na casa no dia 11. Então, no dia 10, elas tinham ido na academia, por volta do meio-dia, foi a última vez que elas foram vistas. E aí descobriram que mais tarde elas tinham horário marcado para fazerem bronzeamento artificial. E elas não apareceram. Agora os policiais tinham que descobrir onde estava Greg, onde estava o namorado de Tina. Ele disse o seguinte, que no dia anterior, na quarta-feira, ele trabalhou e aí depois seria o dia de folga dele, ele resolveu jogar golfe com um amigo e resolveu dormir na casa desse amigo. A última vez que Tina entrou em contato com ele foi no dia 10, por volta de 11h30 da manhã, dizendo que tinha alimentado o cachorro, ou seja, se ele fosse para casa não precisava dar comida para o cachorro. A cachorrinha era da raça Pinscher, bem pequenininha mesmo, em miniatura, e tinha o nome de Tanner. Realmente, tinha lá uma gaiolinha de cachorro, porque lá nos Estados Unidos eles costumam deixar seus cachorros em gaiolas, né? Só que o cachorro também estava desaparecido. Quando o Greg soube do desaparecimento a primeira vez, porque a mãe dele também tinha contado que Tina tinha desaparecido, ele não levou a sério, ele imaginou que ela queria dar um sumiço e tudo bem. Só que agora ele voltou para casa, o amigo dele morava a 1h30 de distância e conferiram todo o álibi dele, estava correto, ele não era um suspeito de nada. E foi aí que ele disse, além de Tina e do cachorro, moram aqui outras duas pessoas, Sarah e Cody. Eles deveriam estar na escola esse horário. Quando entraram em contato com a escola, descobriram que no dia 10, sim, as crianças foram, só que no dia 11, elas não compareceram à escola. Entraram em contato com Larry, com o pai das crianças, que também não sabia de nada e era agora mais uma pessoa preocupada. Gente, a cidade inteira ficou em polvorosa. Como assim 4 pessoas desaparecem? E há indício de crime, né? Com certeza há. Aquele sangue na casa mostra isso. Os policiais pediram ajuda para policiais de condados vizinhos e estava todo mundo procurando aquelas pessoas desaparecidas e também pediram ajuda para agentes do FBI. Um jornalista, na época, ele disse que foi um dos primeiros casos que ele pegou para trabalhar e quando falaram que 4 pessoas desapareceram naquela cidade, ele achou bem estranho, só que ele foi lá. E quando ele chegou na delegacia, ele encontrou uma delegacia vazia. Sério, tinha só uma pessoa ali que ficou responsável por anotar as coisas, enfim, porque o que ela disse é que estava todo mundo da cidade procurando essas 4 pessoas. Infelizmente, eu achei bem pouca descrição falando de Stephanie. O que a gente sabe é isso, que ela era divorciada, que ela tinha um namorado, que ela era mãe de 3 filhos e era uma grande amiga de Tina. Ela tinha uma diferença aí de quase 10 anos de idade, só que isso não tem nada a ver, né? A amizade era verdadeira. Tina era uma ótima mulher, uma ótima mãe, ela fazia tudo para não faltar nada para os filhos dela. As colegas de trabalho lembram de uma Tina super pra cima, super amiga de todo mundo, era agradável ficar do lado dela. Sarah era uma garotinha de 13 anos de idade que se destacava na escola, nos esportes, ela era bem comunicativa, popular. Cody era um garoto mais tímido, né, em relação à irmã, porém, ele era atentado, sabe? Então, ele era um garoto bem sapeca, sempre aprontava, deixava todo mundo assim de cabelo em pé. Era um garoto de 11 anos, sendo um garoto de 11 anos. Um agente do FBI que chegou na cidade para ajudar sobre esse caso, ele era especialista em celular. Então, ele ficou a cargo de rastrear alguma coisa. O que eles sabiam é o seguinte, nem o celular de Tina e nem o celular de Stephanie tinham sido utilizados, ou seja, eles foram desligados em algum momento ou acabou a bateria. Os cartões de créditos ou débitos também não foram, ou seja, não teve movimentação nas contas delas. Porém, de certa forma, tem um lado positivo, que isso significa que ninguém roubou os cartões. Pela brutalidade que encontraram na cena do crime, os policiais acreditavam que tinha sido um crime pessoal. Para você deixar tanto sangue naquele local, era algo assim, com muita paixão, com muita emoção. Então, eles pelo menos acreditavam que não tinha sido um desconhecido, por exemplo, que fez aquilo. O xerife responsável por
procura, né, por esses desaparecimentos é o xerife ali da região chamado David Barber. Guardem esse nome, guardem esse rosto, porque a gente vai falar dele mais lá no final. Gente, não tinha o que fazer. Os policiais não tinham pista nenhuma. Até que, no dia seguinte, na sexta-feira, encontraram o carro de Tina abandonado perto de uma estrada. E o carro, gente, estava limpo. Parecia que nenhuma pessoa machucada tinha sido transportada ali. E parecia também que nenhum crime tinha acontecido no carro. Então, o carro estava limpo. Os peritos examinando toda a casa, eles estão agora vendo a garagem. Na garagem há algumas pegadas, algumas manchas de sangue. Só que o que mais chamou a atenção foram algumas sacolas do mercado Walmart e o que continham lá dentro. Sacos de lixos grossos, bem reforçados e também uma lona. Era como assim, se a gente pensasse, né, que aquilo foi usado para, sei lá, envolver algum corpo? Poderia ser sim. Ou para jogar pistas fora? Poderia ser também. Então, dentro da sacola, encontraram também uma nota fiscal. Essa nota fiscal era do dia 11 de novembro, 00:02. Ou seja, quem que iria até o mercado nessa hora da madrugada para comprar saco de lixo e lona? Era muito suspeito. Então, os policiais pegaram essa nota fiscal, foram até o Walmart para verificar as câmeras de segurança. Eles precisavam descobrir alguém que chegou mais ou menos naquele horário, que não era difícil, né, porque 00:00, né, tal, e também identificar quem comprou aquelas coisas. Viram, sim, um homem comprando essas coisas, ele também comprou uma camiseta de Halloween, então, Halloween tinha acontecido alguns dias antes, né, 10, 11 dias antes, então algumas coisas deveriam estar em promoção, ele comprou uma camiseta e comprou essas coisas que eu citei aí para vocês. A lona e os sacos de lixo. Era um homem comum, nada diferente. O que notaram é que ele estava usando também uma camiseta camuflada. Sabe aquelas manchas camufladas, tipo exército. Infelizmente, ele pagou em dinheiro. Porque se ele tivesse pago em cartão, iriam identificar o nome dele, né? Só que não, ele pagou em dinheiro. Viram ele saindo do supermercado com sacolas, tranquilamente, e entrando no carro dele. Infelizmente, não deu para ver a placa do carro. E agora, né? O que eles iriam fazer? Agora, eles foram identificar todo mundo que tinha esse carro. Taurus da cor prata. Então, eles entraram no sistema. E aí, aquele agente do FBI e especialista em celular, ele ajudou bastante nisso. Entraram no sistema, verificaram todos os donos desse tipo de carro e foram comparando, né, as fotos que apareciam ali na carteira de motorista com a imagem que apareceu no Walmart. E um homem chamou a atenção, que era bem parecido, um homem chamado Matthew Hoffman, de 30 anos de idade. E não era só bem parecido, olha só. A foto que eles tinham da carteira de motorista dele era bem recente, tinha sido atualizada somente 16 dias antes. E nessa foto ele estava utilizando a mesma camiseta camuflada da qual ele foi ao Walmart. Então era coincidência demais. Eles tinham agora um nome, um rosto e entraram no sistema para descobrir o endereço desse cara e descobrir outras coisas também. Gente, o que descobriram desse Matthew Hoffman? Nessa época, em 2010, ele tinha 30 anos de idade. Ele era tido como um menino com gostos diferentes quando era criança. Ele sempre gostou muito de árvores e de folhas. Então, ele estava sempre escalando árvores e ficando o dia inteiro em cima delas, se desse. Um momento bem difícil na vida dele foi quando os pais se divorciaram. Então, ele se mudou com a mãe para Ohio, que é onde aconteceu aí a nossa história. E não só isso, minha gente. A mãe dele morava a somente 800 metros da casa de Tina. Então, será que ele conhecia a família? Porque ele estava sempre na casa da mãe. Ou ele conhecia, ou ele já tinha reparado, né? Pelo menos de vista, ele conhecia. Então, já foi um ponto importante para a polícia ficar de olho. Conforme ele foi crescendo, tipo, na adolescência, ele não tinha amigos, ele era tido como um cara estranho, tipo, ó, fica longe daquele cara. Então, as pessoas realmente ficavam. Assim que ele terminou o ensino médio, ele resolveu sair de Ohio e ir para Colorado, e ele foi trabalhar em um conjunto habitacional. Ele era tipo um reparador.
Só que aí ele fez mais do que isso, ele percebia que aquelas casas ficavam vazias a maior parte do tempo, porque eram casas que pessoas utilizavam somente para férias. Ele resolveu entrar em uma determinada casa e morar lá, tipo uma casa luxuosa e tal. Até que deve ter batido aí um peso na consciência, e ele falou, não, preciso sair daqui, né? Só que eu deixei minhas digitais, eu deixei pistas, e agora o que eu vou fazer? Ele resolveu colocar fogo na casa. Só que esse fogo na casa se alastrou e atingiu outras 20 casas e foi uma perda financeira de aparentemente 2 milhões de dólares. As investigações levaram até Matthew, ele foi preso, acusado e ele resolveu confessar, né, para ter uma pena aí diminuída. Ele confessou o que ele fez, ele tinha acabado de sair do ensino médio, ele era jovenzinho e já estava cumprindo pena. Ele recebeu 8 anos de prisão, só que ele cumpriu 6 anos, ou seja, foi solto 2 anos antes. Aí ele foi liberado, voltou para a casa da mãe, ficou lá um tempo com ela até que arrumou um emprego. Esse emprego era de podador de árvores e a mãe dele ajudou e ele deu uma entrada em uma casa que ficava numa cidade próxima aonde a mãe e aonde Tina morava. Então, tinham 2 possíveis endereços onde a polícia poderia encontrá-lo, ou na casa da mãe ou na casa dele. Aí parecia que ele tinha se tornado uma pessoa mais feliz, independente, ele morava sozinho, agora tinha a própria casa, ele tinha um emprego que dava para pagar as contas. E o que acontece? Ele começou a namorar uma moça chamada Jennifer. Jennifer tinha um filho e no início tudo era bom. A gente tem contato com uma vizinha do Matthew que conversava com essa namorada dele, que dizia que ele era um homem maravilhoso, então era muito romance, muito romântico, ele era ótimo com o filho dela também, sempre preocupado com as necessidades dele, interagindo, brincando, sabe? Tava tudo ótimo mesmo. Só que aí ele teve uma mudança recente no comportamento dele. Então, Jennifer, a ex-namorada, né, porque agora era ex-namorada, ela nunca teve medo dele, até no dia 24 de outubro de 2010. Lembrando que a família desapareceu no dia 10 de novembro. O relacionamento já não estava bom e ela deixou claro que iria embora, ia pegar o filho, iria embora, terminar tudo. Só que ele começou a sufocá-la, a estrangulá-la. E ela falou, estou sem ar. E ele disse, é isso mesmo, é para você ficar sem respirar. Deu lá um estalo nele, ele resolveu deixar ela embora e ela foi embora. E ela foi direto para a delegacia. Então existe um boletim de ocorrência disso que aconteceu. Só que esse boletim de ocorrência não se transformou em denúncia porque Jennifer não quis levar o caso adiante. Então isso foi arquivado. Pelo menos a polícia sabe que é um homem que demonstrou violência dias antes do desaparecimento daquela família e daquela amiga. Claro que isso os deixa mais preocupados ainda, né? Porém, é alguém que sim poderia fazer esse tipo de violência. E aí, gente, dias depois que ele terminou o relacionamento dele, ele foi demitido, porque aparentemente ele estava demonstrando sinais comportamentais que assustou o empregador dele. Então ele foi demitido. O que descobriram depois é que ele tinha desligado o aquecimento central da casa dele. Então ele morava em uma casa gelada, com temperatura ambiente, sendo que em novembro já está bem geladinho aí fora de casa. O detetive do FBI disse que era 3h30 da manhã, quando eles entraram em contato com o juiz, porque o juiz tinha que liberar um mandado para que ele pudesse entrar no sistema e verificar o celular dele, porque a operadora do celular só ia liberar depois desse mandado. E ele conseguiu rastrear que o celular dele estava na região da casa dele, não da casa da mãe. Só que, vai que ele estivesse na casa da mãe, né? Vai que ele tivesse deixado só o celular lá. Porque, gente, eram 4 pessoas desaparecidas. E sim, a polícia imaginava que um crime feio tinha acontecido, que alguém estava bem machucado, só que eles esperavam encontrar 4 pessoas vivas. Era um caso de sequestro, era um caso em andamento, que eles não poderiam esperar muito. Eles não poderiam simplesmente chegar lá e bater na porta e falar, oi, tudo bem? Não. Então, o que eles decidiram fazer? 2 equipes iam
invadir ou iam bater nas casas. Uma equipe, que era a equipe do FBI, ia cuidar da casa da mãe dele, e outra equipe, que era da SWAT, ia entrar na casa dele, no mesmo horário, ao mesmo tempo. Porque aí não ia dar tempo dele perceber que, tipo, invadiram a casa da minha mãe e vão vir atrás de mim, entendeu? Então, era isso. Na casa da mãe dele, a mãe dele estava lá com o padrasto dele e logo viram que não. Matthew não estava. Aí eles entraram em contato para saber, então ele tá na casa dele? Sim, ele estava na casa dele. Ele abriu a porta, ele estava sonolento. Ele não quis mostrar as mãos, né, para ver se ele estava armado, alguma coisa do tipo. Só que ele não reagiu e aí ele foi preso. Nisso, eles puderam entrar na casa e procurar, né? Cadê as 4 pessoas? E foi o que eles descreveram como a Casa dos Horrores. Aquela casa era insana. Era uma casa antiga, ela tinha cerca de 100 anos. Ela era uma casa com cômodos pequenos, com um monte de corredor, com um monte de quartinhos. A equipe entrou em todos aqueles quartos, olharam, não encontraram nada. Só que por que eles falavam que era uma casa bem estranha? Já na sala da casa tinha uma pilha enorme, sabe? Uma pilha enorme de folhas secas. Lembrem que ele trabalhava com isso, né? Até um tempo atrás era isso que ele fazia, ele podava árvores. Só que, como a gente já sabe que ele gostava de árvores, de ficar em cima de árvores e tal, até a vizinha dele disse que ainda ele, como adulto, ele gostava de subir nas árvores, que assim, ele escalava, sabe? Não precisava de equipamento nenhum. E ele ficava o dia inteiro nas árvores, observando as pessoas, ou fumando. Enfim, deu uma parada depois, né, que ele começou a namorar. Só que essa era a estranheza do Matthew. Porém, agora, ver aquele monte de folhas secas na sua sala é terrível, né? Eles imaginaram se aquilo não era para esconder corpos. Então eles vasculharam tudo e viram que não, estava ali porque estava, não estava escondendo nada. E aí eles foram procurar nos outros cômodos. Gente, outra estranheza do Matthew. Na cozinha encontraram uma geladeira basicamente vazia, só que no congelador, né, na parte de cima, encontraram 2 esquilos mortos. Descobriram que ele caçava a própria comida, então tipo ele ia no parque, na floresta, e caçava os esquilos. O esquilo estava inteirinho dentro do congelador dele, sabe? Com pelo, tudinho, só que estava congelado. Fora isso, também viram um pote de sorvete e uma caixa de sorvete de palito também. Parece que era só isso que ele comia, ele se alimentava disso. A casa estava bem gelada, ele não usava o aquecimento geral da casa, só que assim, não encontraram nada. No banheiro, encontraram sacos e sacos e sacos empilhados daquelas folhas secas. Elas estavam grampeadas, organizadas nas paredes, o que era algo assim muito sinistro. Então era uma coleção dele, o que era? Eu não vi em lugar nenhum falando, só realmente o que eu achei em alguns comentários também, em vídeos do YouTube, eu também vi pessoal falando. Será que isso não era para silenciar o ambiente, sabe? Deixar um ambiente à prova de ruídos? Poderia ser também, só que ninguém nunca cogitou isso. Encontraram também um quarto vazio, porém esse quarto deu a entender que ele iria utilizar ou já utilizou em algum momento da vida para cultivo de maconha. Na casa dele também foram encontrados desenhos bem estranhos nas paredes. Então assim, não é nada assim estranho a ponto de ser satânico, nada disso. Só que agora parando para pensar, gente, como eu falei para vocês, eu vi vários documentários. E aí a gente vai pegando uma informação aqui, outra informação lá. Falaram sim, em um dos documentários, que era uma parede estranha, com coisas desenhadas, parecia algo assim meio infantil. Só que nenhum desses documentários tinha falado que ele morava até pouco tempo com uma criança, né? Então lembrem que ele cuidava do filho da ex-namorada. Então pode ser sim que tenha sido essa criança que fez os desenhos. Agora, parando para pensar, não é tão estranho assim, tá? Até que eles chegaram em um cômodo que eles viram sim que tinha uma portinha, só que tinha um armário na frente dessa porta, sabe? Sim, querendo impedir que alguém entrasse lá. Eles tiraram esses móveis e aí viram que tinha uma pequena escada, que era como se tivesse então um porão, só que era tudo minúsculo. Nesse momento já eram os agentes do FBI que já tinham saído da casa da mãe dele, ido até lá, junto com o pessoal da SWAT. E aí eles começaram a descer aqueles degraus.
Era um ambiente assim super escuro, não tinha nada iluminando. Eles perceberam que tinha um espaço entre um pequeno teto e o chão que daria para você enfiar coisas lá embaixo, sabe? Para guardar trecos. Era isso. Era um negócio assim meio estranho. Não tinha muito espaço, não. O detetive até falou que parecia assim uma pequena adega, porque o espaço era bem pequeno, daria para você colocar garrafas e tal. Só que quando o detetive se agachou e olhou para baixo, ele encontrou uma menina. Ele encontrou Sarah. Sarah estava viva. Ela estava toda amarrada. As mãos dela, os braços estavam amarrados com um monte de fitas e fitas que realmente era impossível que ela fosse se soltar. As pernas também estavam amarradas e ela estava deitada em uma cama feita de folhas, porque era isso, não era uma cama, era só um monte de folha, de folha, de folha, de folha. Tinha lá o edredom e ela estava deitada em cima daquilo. Dava para ver que ela estava confusa, ela não sabia o que estava acontecendo, ela estava em um local escuro, até que o policial chegou nela e disse: "Você está salva, nós viemos te salvar." E o agente do FBI, ele disse que começou a chorar, porque em anos de carreira, eles nunca tinham encontrado uma vítima viva, e encontraram Sarah, de 13 anos. Naquele momento tiraram fotos de como ela estava, porque realmente tinham que soltá-la, só que tinham que provar que ela estava bem amarrada mesmo. A levaram para a ambulância e ela foi para o hospital. O pai dela, Larry, disse que foi ao encontro dela e eles ficaram cerca de 7 a 10 minutos abraçados, só abraçados e chorando. Ao mesmo tempo que Larry disse que estava feliz porque a filha apareceu viva, ele também não tinha o direito de estar tão feliz, porque cadê o filho dele? Cadê a ex-esposa dele, sabe? Ainda tinham pessoas desaparecidas. Sarah disse que enquanto estava no hospital, ligaram uma TV e aí ela viu no noticiário a história dela, onde ela foi resgatada. E aí ela descobriu que as outras 3 pessoas estavam desaparecidas, inclusive Stephanie, a amiga da mãe. Uma menina de 13 anos que também estava desaparecida foi encontrada viva ontem. A polícia encontrou Sarah Maynard, de 13 anos, ontem amarrada e amordaçada no porão deste homem, Matthew Hoffman, de 30 anos. E aí onde a gente descobre um pouquinho da história sob o ponto de vista de Sarah. Então, Sarah, uma garota de 13 anos, ela disse que vivia com o irmão dela, era alguém que ela amava muito, e ela disse que naquele 10 de novembro foram para a escola normalmente, e assim que chegaram em casa, como sempre fazem, ela já chegou abrindo a porta, gritando "mãe, mãe", porque a mãe sempre estava lá para recepcioná-los, só que naquela tarde não. E ela disse que o irmão dela já foi entrando para os quartos, e ela disse que quando ela tirou os sapatos, ela viu uma mancha de sangue no chão. Então ela já percebeu que algo estranho tinha acontecido. Aí ela viu um homem vindo em direção dos quartos deles, já pegou o code e ela correu, ela entrou no quarto dela, ela pegou o telefone e ela discou 911. Só que na hora ela ficou tão travada porque ela viu o quarto dela todo vermelho. E aí aquilo lá travou a mente dela e faltava só ela apertar o botão de discar, só que ao mesmo tempo agora o homem já estava batendo na porta, tentando abrir a porta, e ela estava com o telefone, segurando a porta, e claro que a porta foi arrombada, e o homem viu que ela não tinha feito a ligação, ela não tinha ligado para a polícia. Imediatamente esse homem pegou ela, colocou umas vendas no rosto dela, colocou uma fronha. Como era tudo branco, ela poderia ver mais ou menos as coisas. Ele perguntou para ela: "Você está vendo alguma coisa?" Ela disse que não, não estou vendo. Amarrou as pernas, amarrou os braços dela atrás do corpo e a deixou um tempo deitada na cozinha. O que ela conseguiu ver na cozinha foram sacolas de compra, que provavelmente a mãe dela tinha ido ao mercado e deixou aquelas sacolas lá, tipo as compras nunca guardadas. Ela disse que ficou horas ali deitada, horas. Só que não tinha como ela fugir. Tipo assim, ela conseguia ver alguma coisa, só que não nitidamente. E o medo dela era reagir e acontecer alguma coisa com ela. Porque cadê a mãe dela? Cadê o irmão dela? Ela via bastante movimentação no banheiro. Então,
barulho de torneira, chuveiro, o barulho de algo acontecendo ali na banheira. Então ela sabia que esse homem estava fazendo alguma coisa. Foram horas de movimentação. Até que depois ele saiu, aparentemente ele tinha se lavado, ele tentou fazer uma limpeza mais ou menos ali naquela bagunça que ele tinha feito na cozinha e tal, e aí simplesmente ele a pegou, a deixou deitada no chão da garagem, ela ainda ficou um tempo deitada no chão da garagem, e aí ela foi levada para dentro do carro. E ela estava em cima de algumas sacolas, ela poderia sentir que eram sacolas de lixo. Aí ele foi dirigindo, ele sempre ameaçava ela, porque ela tinha perguntado algumas vezes, cadê minha mãe, cadê meu irmão? E ele falava, se você perguntar mais uma vez sobre isso, eu vou matar você. Foi dirigindo, ficou com o carro parado durante muito tempo em um certo local. Isso ele já tinha ameaçado, que se ela tentasse pedir ajuda, gritar alguma coisa, e aparecesse um policial, ele ia terminar com a vida do policial e dela. Algum tempo depois, ela não sabia se eram horas, o que era, ele chegou com um outro carro e ela foi transferida para um outro carro. E aí ele colocou ela dentro do porta-malas, chegaram até o que ela deu a entender que era uma casa, porque ela escutou porta sendo aberta e sendo fechada, e ela ficou um bom tempo dentro do banheiro dele. Aí sim ele tirou o capuz dela e ela viu aquele monte de folhas. E ele perguntava para ela se ela estava com fome, e ela dizia que não, e ele, eu acho que você está com fome. Para ela era um tipo de tortura aquilo. Quando ela tinha sido amarrada na casa dela e ela disse que estava ficando dolorido, ele disse, tô nem aí se você vai ficar toda roxa. Ele era bem bruto com ela e ela gostava de conversar com ela mesma na cabeça dela. Aí ela chegou à conclusão que ela ia fazer tudo o que ele dissesse, que ela não ia reagir. Porém, ela mais outras vezes perguntava sobre a família dela, e aí ele era super ríspido, falando que se ela continuasse perguntando, ele ia terminar com ela. Depois de muito tempo, ele a levou para o porão, deitou ela em um monte de folhas. Isso, ela já tinha tido as mãos todas amarradas, as pernas também, ficava impossível ela fugir. E quando ele a deitou naquelas folhas, dizendo, olha, essa é sua cama, você vai ficar confortável aqui, fiz algo confortável para você, ele também colocou junto o edredom dela, tipo o edredom do quarto dela, que ela dormia toda noite. E ela perguntou, mas o que isso tá fazendo aqui? Ele teve o cuidado de levar o edredom dela para ficar com ela no porão. E ela não sabia muito o que pensar. O que ele disse para ela é que ela tinha sido sequestrada e ia esperar que o pai e a mãe pagassem um resgate. Aí ela seria solta perto do Natal. Ela não sabia o que era resgate, ela perguntou, ele explicou e ela ficou pensando, mas por que vão pagar para me terem de volta? Ela não entendia, na cabeça dela ela não entendia. Ela disse que já era uma menina quieta, tímida, e ela ficou sem entender tudo aquilo que estava acontecendo. Porém, ela colocou na cabeça dela que ela iria sobreviver, que ela iria fazer tudo o que ele pedia, porque ele ameaçava o tempo todo. Onde ela estava era escuro, então quando ele saía daquele ambiente, fechava tudo, ela não sabia se era dia, se era noite, ela sabia que ficava lá, sabe? Ela estava lá naquele escuro, não conseguia perceber nada. O que ele disse é que ele não a sequestrou sozinho, ele tinha vários amigos e que se acontecesse alguma coisa, ou se ele fosse preso, alguma coisa, esses amigos sabiam dela e iriam atrás dela. Ele foi até ela, colocou uma faca no peito dela e a abusou intimamente. Ela sentiu dor, muita dor, ela só olhou para o lado porque ela ficou com medo de reagir, porque aquela faca era uma ameaça, e ela foi abusada outras vezes. Ela ficou 4 dias com ele lá, então foram 4 dias até o resgate acontecer, e ela disse que só pensava, e se eu engravidar? O que eu vou fazer se eu engravidar? Até que ela escuta vários barulhos na casa, homens gritando, entra, entra, e quando esses homens todos de preto, a gente sabe que são os agentes do esquadrão, ela não entende aquilo, ela acha que são os amigos do cara que foram lá mais uma vez para fazer aquelas maldades com ela. Eram os agentes salvando ela. Bom, ela disse que ficou aqueles 4 dias também sem comer, lembrando que ela não sabia quantos dias tinham passado. Ela disse que ele chegou com um pote com cereal e leite, dando para ela, só que ela percebeu que o leite estava azedo, então ela falou que não estava com fome.
E ele desceu para ela, assim, com um esquilo na mão, dizendo, olha, se você tiver com fome, você vai ter que comer o esquilo. Ele tá congelado, mas você vai ter que comer o esquilo. Não, tudo bem, eu estou sem fome. Gente, Sarah, se não tivesse sido resgatada, ela perderia a vida facilmente. Ou porque ele faria algo bem pesado mesmo, de propósito, ou porque ela ia ficar desnutrida, sem alimento, com frio, sabe? Algo ia acontecer. Ela não conhecia Matthew, nunca tinha visto ele na vida, porque ela tinha sido raptada, né? Por quê? Os policiais acreditam, tá, gente? Oficialmente, eles acreditam que ele era fissurado por ela. Então, ele já observava ela, ele era um cara que gostava de observar, já a observava, voltando da escola, brincando com o irmão no quintal de casa. E uma coisa que a vizinha falou é que Sarah era extremamente parecida com a ex-namorada dele. Só que Sarah era jovenzinha, diferente da ex-namorada. Então, era o tipo de, entre aspas, garota que ele gostava. Acreditavam que ele já era fissurado na Sarah há meses ou há anos, vai saber. E o fato dele ter perdido a namorada o fez lembrar daquela garota que era tão parecida com a namorada. E aí, já sabendo, já observando a família, a rotina e tudo isso, ele sabia, por exemplo, que a garagem, a porta da garagem não fechava muito bem. E foi daí que ele conseguiu entrar na casa. Bom, só que por enquanto isso é especulação. O que ele falou quando ele foi preso? Nada. Ele ficou horas, dias sem falar com os policiais, ele até tentou fingir que não falava verbalmente, fazendo gestos com as mãos, como se ele tivesse com o coração quebrado com tudo isso que aconteceu. Isso é o seu coração? Quer dizer coração? Partido. Seu coração está partido? Até que perceberam que talvez ele pudesse falar com uma mulher. E aí pegaram uma agente do FBI, uma mulher chamada Christie, loira também, na época que tinha sido raptada, né? Sarah estava loira, pediram para ela prender o cabelo com um rabo de cavalo, como se fosse algo bem juvenil, e aí ela foi conversar com ele. Primeiro momento ele não quis falar nada, só que aí depois ela foi se apresentando, conversando com ele, e percebeu sim que ele começou a falar. O que foi um alívio para todo mundo, porque ele não estava falando nada. Aí ele começou a se fazer de vítima. Em um momento da história, gente, ele começou a meio que desmerecer a agente. Tipo, você é uma agente do FBI? Você esteve em Quântico? Você sabe do meu caso? Não, não sei. Então você está fazendo pessimamente seu trabalho, né? Você nem atualiza sobre meu caso para falar antes comigo. Aí ela disse que tinha acabado de chegar de uma viagem, ela já entrou na sala, então realmente ela queria que ele contasse as coisas para ela. Gente, esse cara é um babaca, manipulador, ele queria se fazer de coitadinho, de esquizofrênico, só que ele não foi diagnosticado com nada disso, ele era um narcisista e gostava de manipular as pessoas. E aí ele soltou tipo, eu acho que eu fiz alguma coisa ruim, porque se eu tô aqui preso, eu fiz alguma coisa. E aí ele não deu a entender que sabia o que tinha feito com Stephanie, com Cody ou com Tina. E o que ele disse é que, de repente, quando ele chegou no porão da casa dele, Sarah já estava lá. Ela já estava lá presa, não foi ele que a levou para lá. Então ele se fazia de coitadinho. Até que o detetive, junto com Christie, conversando com ele, falou o seguinte, olha, nosso tempo aqui está acabando, você vai ser apresentado ao juiz, e quando isso acontecer, você terá um advogado. E aí, você com o advogado, a gente não pode mais conversar por aqui. Ele pediu para o detetive levá-lo até o banheiro. E aí foi nesse momento que a primeira vez que ele ficou fora das câmeras, aí ele sugeriu para o detetive que ele teve um sonho. E que nesse sonho ele lembrava onde estavam as pessoas, onde estavam os corpos, então é a primeira vez que ele fala de corpos, e aí ele diz o seguinte, que ele poderia levar os policiais, só que aí ele tentaria fugir, e aí o detetive tinha que garantir que tiraria a vida dele, senão ele não falaria nada. Porém, isso foi um sonho que ele teve. E aí, voltando para a sala, eles falaram que realmente não dá para ser assim, porém, eles foram assim, bem, sabe, de certa forma, gentis, tipo, é uma pena, né, que a gente não vai mais poder se falar, qualquer coisa chama a gente tá aí, blá, 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 e saíram da sala. Foi nesse mesmo dia que ele percebeu que ia perder, e realmente ele teve contato com os advogados dele, já conversando com a promotoria, já falaram para ele, olha, é o raio aqui, meu filho,
existe a pena de morte. Você quer morrer ou quer fazer um acordo? Melhor você fazer um acordo. E aí sugeriram para ele que ele escrevesse uma carta, escrevendo tudo o que aconteceu. E assim, não foi bem isso que aconteceu, né? Ele deu lá suas mentiras, fazendo de vítima e tal. Porém, ele contou onde estavam os corpos. Lembrando que os detetives entraram em contato com a ex-namorada dele porque quiseram saber onde os corpos poderiam estar, os lugares que eles frequentavam. E aí ela foi em vários parques, ela dizia que ele gostava muito de árvores, eles ficavam, por exemplo, o fim de semana inteiro com redes em árvores, curtindo os barulhos da natureza e tal, era isso que ele gostava, de árvores. Nessa carta, ele diz o seguinte, que ele entrou na casa para roubar. Ele queria roubar. Só que aí, de repente, Tina chegou no mercado, o surpreendeu, e aí ele ficou com medo, reagiu, tirou a vida dela. E aí, logo em seguida, a Stephanie já chegou, tipo, cadê você, amiga, e tal? Porque ela tinha um compromisso, né? Ele foi lá e também tirou a vida de Stephanie. E, gente, ele poderia ter ido embora. Poderia. Só que diz ele que logo em seguida as crianças chegaram da escola. Porque os policiais não acreditam. Os policiais acreditam que ele estava lá esperando Sarah. Porque ele era obcecado por Sarah. Ele queria Sarah, entendeu? E aí, quando as crianças chegaram, ele infelizmente conseguiu pegar Cody, levou lá para o banheiro, conseguiu prender Sarah. Ele disse que a deixou viva, não sabe por que a deixou viva, só que não conseguiu fazer nada contra ela. Relembrando na carta que foi muito gentil com ela, que fez uma cama confortável para ela, que ela estava muito confortável. Ah, tava, né, cara? Tava muito confortável. Pois é, né? Ele nem chegou a citar que ela foi abusada intimamente, gente. Claro, por que que ele falaria isso, né? E aí ele escreveu onde os corpos estavam, dentro de uma árvore, sendo que ele desmembrou aquelas pessoas para facilitar, segundo ele, para facilitar, e aí enrolou em sacos de lixo e foi em um parque e colocou dentro de uma árvore oca. E a namorada dele falou que ele gostava de procurar árvores, ele era obcecado por árvores, né? Então ele sempre encontrava umas árvores diferentes e ficava lá idolatrando-as. Bom, os detetives foram até o parque, procuraram mais ou menos a região e falaram, pode ser que seja essa árvore. Então cortaram um quadrado da árvore, tiraram aquela madeira, ficou lá um quadrado onde colocaram um pau com um espelho para ver se enxergavam o que tinha lá embaixo. No primeiro momento não viram nada, só que depois forçaram a visão e imaginaram sim que tinham sacos de lixo. E aí cortaram mais ainda a árvore, porque para eles o mais importante era retirar aquelas pessoas com dignidade. Uma pena destruírem uma árvore para isso, né? Só que o mais importante eram as pessoas. E foi aí que tiraram alguns sacos de lixo. Foi terrível para todo mundo. Os agentes que estavam fazendo esse trabalho, eles estavam em silêncio. Não tinha como você falar nada. Foi muito dolorido, doloroso, doentio. Como assim vocês tiveram o privilégio de salvar uma pessoa, de resgatar Sarah, e aquelas outras 3 pessoas estavam em pedaços? Em um documentário eu vi falando que eram 7 sacolas, em outro documentário 9, e juntando tudo aquilo nós tínhamos 3 pessoas. Tina Herman, Stephanie Spring e Cody Maynard. O corpo da cachorrinha também foi encontrado na árvore. Matthew disse que ficou irritado com ela porque ela estava latindo bastante. O xerife David, que foi o xerife que eu falei para vocês lá no começo da história guardarem esse nome, ele teve que dar a triste coletiva de imprensa, falar para todo mundo que encontraram os corpos, como encontraram. O agente do FBI disse que naquele momento não tinha um ser humano com os olhos secos. Todo mundo chorou. Inclusive o próprio xerife dando aquela notícia, né, ele se emocionou. Ele disse para Larry, ele entrou em contato com Larry, né, com o pai de Sarah, que agora era o responsável por ela, e disse o seguinte, avisa Sarah que ela é minha inspiração, que ela é minha heroína, que eu sempre lembrarei da força dela. E aí um dos policiais disse que naquela tarde passou pelo corredor e escutou dentro da sala do xerife ele soluçando de chorar, chorando muito. Porque, gente, isso destrói uma pessoa, destrói um ser humano. E quando ele entrou na sala e falou, irmão, eu te amo, viu? Você fez um ótimo trabalho. Tá tudo bem? Eu posso te ajudar em alguma coisa?
E ele disse, não, tá tudo bem. Obrigado, tá tudo bem. Isso foi em 2010. Em 2013, o xerife David se aposentou. Em abril de 2017, ele perdeu a vida. Ele tirou a própria vida. E o que as pessoas em volta dele têm certeza que esse caso, em 2010, teve a ver com isso. E, infelizmente, essa tristeza dele, que o acompanhou após a aposentadoria, e também, claro, a junção de outras coisas, fez com que ele desistisse. Só que todo mundo acredita que esse caso teve grande influência. Aquele agente do FBI, especialista em celular, ele disse que a filha dele é professora na escola onde as crianças estudavam. Cody, ele deveria se formar em maio de 2018. E para a turma de formandos daquele ano, eles deixaram reservado uma cadeira, um lugar. Nesse lugar estava a beca de formatura, estava o diploma de Cody. Aquele lugar foi separado para ele, como simbolismo do dia que seria a formatura dele. Então, quando conta isso, né, o próprio detetive, depois de anos, ele disse que esteve presente nesse dia e ele chora falando isso, nesse documentário que eu assisti de 2025. E mesmo assim que isso tenha acontecido há mais de 10 anos, a comunidade não esqueceu essa história, não esqueceu essas pessoas. E com esse acordo, né, que fez, Matthew, ele foi sentenciado. E claro, ele não poderia receber, por causa do acordo, a pena de morte, porém ele recebeu a prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. O que a gente soube anos depois, um noticiário disse que ele tinha arrumado muita confusão dentro da prisão, e aí cada confusão que ele arruma, ele costuma ser levado para a solitária. Bom, eu procurei muito sobre Sarah. O que aconteceu com Sarah, né? Então a gente sabe que lá em 2010, Sarah, ela foi morar com o pai, com a madrasta e com o irmãozinho dela. Ele agora era a família dela. E assim, da mesma forma que ela perdeu a mãe e o irmão, ele perdeu o filho e perdeu a ex-esposa, né? Então, eles tinham que se apoiar nessa dor. 2 anos depois, eles foram num programa de TV no Dr. Phil, que é um cara super famoso, super conhecido, que ele tem lá seu programa, fala muito de crimes, de suspeitas, de pessoas suspeitas, enfim, ele gosta de entrevistar, que foi uma entrevista bem ridícula. Aí a gente vê esse Dr. Phil entrevistando o pai, Larry, e entrevistando Sarah, e a gente vê uma Sarah super triste. Ela vê o quanto que isso ainda dói nela. 2 anos depois, ela disse que fez tratamento por um tempo, fez terapia, só que fazia já um tempo que ela não estava na terapia. Ela disse que agora morava com o pai não dormia, ele ficava à noite segurando uma arma na sala, na poltrona dele. A própria Sarah disse que não dormia 8 horas seguidas, ela acordava muito, ela tinha muitos pesadelos. Ela disse para o pai várias vezes que alguém ia voltar para buscar ela, porque lembrem que Matthew falava isso para ela. Ele tinha amigos que sabiam dela e que se ele fosse preso, esses amigos iriam atrás dela. Claro que isso nunca aconteceu. E, gente, Larry escreveu um livro com a filha. Você acha mesmo que Sarah, naquela tristeza, iria querer escrever um livro? Não, só que o Larry escreveu um livro para ganhar dinheiro, né? A gente sabe que na verdade é isso. E aí ele demonstra ser o pai super amoroso e tal, meu Deus, estamos juntos nessa luta, ela está melhorando. Ela diz que não pode chorar, isso demonstra fraqueza. E aí o Dr. Phil pergunta para ela, mas qual o problema de chorar? Será que não é Larry, gente, que fala, não chore, é fraqueza? Então a gente vê que é uma garota que não está sofrendo o luto como deveria sofrer. Gente, em uma parte assim muito triste desse depoimento dela, ela ficou meses sem voltar para a escola. Porque na escola, eles ficavam zoando com ela, principalmente o fato dela ter sido abusada intimamente em cima de folhas. Ela era ridicularizada por esse motivo. Eu vi um comentário de uma pessoa no YouTube também falando, essa parte da entrevista eu não vi, é só um trecho pequeno que tem aqui no YouTube, porém eu vi uma pessoa também falando que ela citou que 2 vezes ela abriu o armário dela da escola e caíram muitas e muitas folhas. As pessoas fazendo bullying com o que ela passou. Esse é o ser humano, minha gente. Esse é o ser humano. E a gente não tá falando de adulto, não, né? A gente tá falando de adolescentes. Ela tinha 13 anos quando isso aconteceu. Uma das minhas sobrinhas hoje tem 13 anos e eu não imagino que ela faria uma maldade dessa, né? Ou que ela receberia uma maldade dessa. Deus do céu.
Eu fiquei procurando para saber mais informações dela, então em 2010 isso aconteceu, em 2012 ela foi no programa do Dr. Phil, em 2013 ela estava na delegacia. Ela denunciou que o pai e a madrasta abusavam dela. O pai ameaçava ela de morte várias vezes, levando em consideração que ele tinha armas. A madrasta batia nela, bateu nas costas, empurrou ela, machucou feio. E aí os dois foram presos, pagaram uma fiança, saíram, e com todo, né, esse julgamento que teve em relação a isso, né, a violência doméstica, ele perdeu a guarda dela e agora quem passou a cuidar dela foi a avó dela. Vocês têm noção do que essa menina passou, gente? O único membro da família dela, o pai dela, faz isso com ela. E deixa a madrasta fazer isso e fazer pior também. E aí também a justiça determinou que eles não poderiam se aproximar dela e eles não poderiam se aproximar de escola nenhuma, somente da escola onde o filho deles estaria matriculado. Só. Em 2017, uma garota chamada Jamie Cloyce, ela foi também sequestrada e meses depois ela conseguiu fugir do cativeiro. E a família inteira dela foi dizimada pelo sequestrador dela, que também estava obcecado, viu ela em algum momento e ficou obcecado e a levou para a casa dele. E aí temos também uma sobrevivente de um sequestro de alguém que a viu no supermercado e ficou fissurada por ela, que é uma moça chamada Elizabeth Smart. Essa Elizabeth, ela juntou outras 6 sobreviventes para darem apoio para Jamie. Em um trecho de uma entrevista que eu vi com todas elas juntas, Sarah estava, e as pessoas falam que o caso de Sarah era o mais parecido com o caso de Jamie, porque esse homem tirou a vida de toda a família para poder raptá-la. E foi o que aconteceu com Sarah, e foi o que aconteceu com Jamie. Nesse programa de 2017, eu vi também uma Sarah triste, e o que ela diz que mais dói nela é que ela, depois daquilo, ela nunca pôde chamar ninguém de mãe. Como ela tinha saudade de chamar alguém de mãe. E aí, procurando, eu achei esse documentário que saiu agora, em abril de 2025. Eu vou deixar aqui na tela o nome dele, tá? Porque ele ainda não foi traduzido para o português. Então, ele tem na Apple TV, porém, pelo que eu vi, por enquanto, é só no Reino Unido. Porém, vocês indo na descrição desse vídeo, eu vou deixar o nome de tudo aqui para vocês, tá? Para vocês encontrarem aí essas coisas que eu citei. Então aí nesse documentário a gente tem uma Sarah mais adulta, só que mesmo assim ainda vejo tristeza nela. Claro que ela tá contando tudo o que aconteceu, é tudo muito triste, mas ela diz algo muito importante, que ela é forte. Ela sobreviveu porque ela é forte, ela sabe disso. Ela sobrevive por causa da mãe dela. Ela passou anos vivendo dia após dia porque ela lembra que a mãe dela não ia querer que ela desperdiçasse a vida. Ela lembra do irmãozinho dela e ela tem certeza que se ele estivesse vivo, eles teriam um vínculo lindo. E que pela bondade do irmão dele, ele queria ser um bombeiro e depois da formatura ela tem certeza que ele iria para a universidade ou iria ser da Guarda Nacional para ajudar pessoas, porque esse era o Code. E hoje ela tem filhos, ela é mãe e ela vive o dia após dia pelos filhos dela. Ai, gente, então é isso. Muito obrigada demais pela presença de vocês. Ficou longo, eu sei que tem gente que reclama, gente. Só que, olha a história, eu não consigo não procurar mais informações. E sabendo mais informações, eu não consigo não trazê-las aqui para você. Muito obrigada demais pela presença de vocês, obrigada demais pela Literature, por patrocinar esse vídeo. Dê uma olhada lá no link da Literature e a gente vai conversando aqui nos comentários. Muito obrigada demais pela presença de vocês. Fizemos 4 anos de canal de Sexta Estranha, pelo menos, né? Fizemos 4 anos de Sexta Estranha. Eu não comemorei porque eu fiquei doente, então é isso, gente. Muito obrigada demais por estarem aqui comigo. Beijinhos, beijinhos,